Você já ouviu falar da noite em que 21 OVNIs invadiram o espaço aéreo brasileiro e foram perseguidos por caças da Força Aérea? Prepare-se, porque essa história é real e aconteceu aqui mesmo, no Brasil. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar fundo em um dos maiores mistérios da ufologia mundial: a Noite Oficial dos OVNIs. A noite de 19 de maio de 1986 não foi uma noite comum. Por volta das 8 horas da noite, os radares do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, o SINDACTA, em Brasília, começaram a detectar pontos luminosos não identificados. E não era um ou dois, eram vários. Esses pontos simplesmente surgiram do nada no céu, principalmente sobre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. O que torna esse evento tão especial e o diferencia de milhares de outros avistamentos? Primeiro, a quantidade de objetos. Estamos falando de 21 OVNIs detectados simultaneamente por múltiplos radares em terra e também pelos radares das aeronaves que foram acionadas. Segundo, a resposta oficial. A própria Força Aérea Brasileira, a FAB, entrou em cena. Diante da ameaça potencial à segurança do espaço aéreo, caças F-5 e Mirage foram imediatamente enviados para interceptar esses intrusos. Imagine a cena: pilotos de elite, nos aviões mais avançados da época, decolando em plena noite para perseguir luzes misteriosas. Os relatos desses pilotos são de arrepiar. Eles descreveram objetos que mudavam de cor, de branco para verde, vermelho e laranja, e que se moviam de maneiras que desafiavam tudo o que conhecemos sobre física e aerodinâmica. Um dos pilotos, o capitão Armindo Souza Viriato, que pilotava um caça F-5, chegou a ficar a poucos quilômetros de um desses objetos. Ele o descreveu como uma luz intensa, que simplesmente parava no ar, e depois acelerava a velocidades absurdas, muito além da capacidade de qualquer aeronave conhecida. Em um momento da perseguição, o objeto simplesmente desapareceu do radar e visualmente, para reaparecer instantes depois, atrás do caça. Era como um jogo de gato e rato, mas o rato era tecnologicamente muito superior. Os controladores de voo em terra estavam igualmente perplexos. Eles confirmavam as posições dos objetos, os viam nos radares e, de repente, eles sumiam. Desapareciam de todas as telas ao mesmo tempo, como se tivessem sido desligados. A coordenação entre os objetos também era impressionante. Eles pareciam se comunicar e agir em conjunto, realizando manobras em formação que seriam impossíveis para nossos aviões. A perseguição durou horas, envolvendo pelo menos 6 pilotos diferentes. Eles tentaram se aproximar, tentaram identificar, mas os objetos pareciam ter total controle da situação, mantendo sempre uma distância segura e demonstrando uma capacidade de aceleração e manobra que deixava nossos melhores caças para trás com facilidade. Era uma demonstração clara de uma tecnologia que nós simplesmente não possuíamos, nem na época e, honestamente, nem hoje. O mais incrível de tudo aconteceu na manhã seguinte. Em vez de abafar o caso, como muitos poderiam esperar, o então ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Octávio Moreira Lima, convocou uma coletiva de imprensa. Isso mesmo, uma coletiva de imprensa para falar sobre OVNIs. Diante de jornalistas do Brasil inteiro, ele confirmou tudo. Confirmou os avistamentos nos radares, a perseguição pelos caças da FAB e a incapacidade de identificar os objetos. Sua declaração foi histórica e corajosa. Ele disse, com todas as letras, que os fenômenos eram sólidos e refletiam inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, além de voarem em formação. E a frase que entrou para a história foi: "Não temos explicação técnica para o que aconteceu." O próprio chefe da aeronáutica admitindo que algo inexplicável, inteligente e tecnologicamente superior esteve em nossos céus. Por isso o nome, a Noite Oficial dos OVNIs. Foi o reconhecimento no mais alto nível governamental de que algo real e misterioso aconteceu. Os relatórios oficiais foram produzidos e, por muitos anos, mantidos em sigilo. Hoje, graças à Lei de Acesso à Informação, parte desses documentos foi liberada e podemos ler os depoimentos dos pilotos e controladores. Eles descrevem a frustração e o espanto diante do que testemunharam. Eram profissionais treinados, homens que não se assustam facilmente.
Mas naquela noite, eles encontraram algo que estava além da sua compreensão. Então, o que eram aquelas luzes? Seriam drones de uma tecnologia secreta de alguma potência estrangeira, testando as defesas do Brasil em plena Guerra Fria? Se fosse o caso, que tecnologia era essa, que mais de 30 anos depois ainda parece ficção científica? Ou seriam eles, os visitantes de outros mundos, em uma de suas mais ousadas aparições públicas? Os céticos tentam encontrar explicações convencionais. Falam em fenômenos meteorológicos, balões, ilusões de ótica. Mas como explicar que 21 objetos diferentes foram detectados por múltiplos radares, confirmados visualmente por vários pilotos experientes e que realizaram manobras inteligentes e coordenadas por horas? Nenhuma dessas explicações simples se encaixa na complexidade e na escala do que aconteceu. A Noite Oficial dos OVNIs permanece como um pilar da ufologia brasileira e mundial. É um caso robusto, com múltiplas testemunhas qualificadas, dados de radar e, o mais importante, um reconhecimento oficial do governo. Ele nos mostra que a pergunta não é mais será que estamos sozinhos, mas sim quem são eles e o que querem. E você? O que acha que aconteceu naquela noite de maio de 1986? Deixe sua teoria aqui nos comentários. Queremos muito saber a sua opinião sobre esse caso fascinante. Se você gostou de desvendar esse mistério com a gente, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Vamos continuar explorando juntos os maiores enigmas do nosso universo. Obrigado por assistir e até a próxima.